Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Edicleia, sou professora de matemática e hoje nós vamos para mais uma aula. Vamos falar sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá comigo? Grandezas proporcionais. As grandezas proporcionais têm seus valores aumentados ou diminuídos em uma relação que pode ser classificada como proporcionalidade direta ou inversa. O que são grandezas proporcionais? Uma grandeza é definida como algo que pode ser medido ou calculado, seja velocidade, área ou volume de um material, e é útil para comparar com outras medidas, muitas vezes de mesma unidade, representando uma razão. A proporção é uma relação de igualdade entre razões e, assim, apresenta a comparação de duas grandezas em diferentes situações. Nós temos aí em forma de fração A sobre B igual a C sobre D. A igualdade entre A, B, C e D é lida da seguinte forma: A está para B, assim como C está para D. A relação entre as grandezas podem ocorrer de maneira diretamente ou inversamente proporcionais. Como funcionam as grandezas diretamente e inversamente proporcionais? Quando a variação de uma grandeza faz com que a outra varie na mesma proporção, temos uma proporcionalidade direta. A proporcionalidade inversa é observada quando a mudança em uma grandeza produz uma alteração oposta na outra. Proporcionalidade direta. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra na mesma proporção, ou seja, duplicando uma delas, a outra também duplica. Reduzindo pela metade, a outra também reduz na mesma quantidade, e assim por diante. Exemplo de proporcionalidade direta. Uma impressora, por exemplo, tem a capacidade de imprimir 10 páginas por minuto. Se dobrarmos o tempo, dobramos a quantidade de páginas impressas. Da mesma forma, se pararmos a impressora na metade de um minuto, teremos a metade do número de impressões esperadas. Agora, veremos com números a relação entre as duas grandezas. Em uma gráfica, são feitas impressões de livros escolares. Em 2 horas, são realizadas 40 impressões. Em 3 horas, a mesma máquina produz mais 60 impressões. Em 4 horas, produz 80 impressões. E em 5 horas, 100 impressões. Tempo e horas e impressões, número ali. Nós temos 2 horas, 40 impressões. 3 horas, 60 impressões. 4 horas, 80 impressões. 5 horas, 100 impressões. A constante de proporcionalidade entre as grandezas é encontrada pela razão entre o tempo de trabalho da máquina e o número de cópias realizadas. Então, 2 está para 40, assim como 3 está para 60, assim como 4 está para 80, assim como 5 está para 100, que é igual a 1 sobre 20. O quociente dessa sequência, 1 sobre 20, recebe o nome de constante de proporcionalidade. O tempo de trabalho, 2, 3, 4 e 5, é diretamente proporcional ao número de cópias, 40, 60, 80 e 100. Pois ao dobrar o tempo de trabalho, o número de cópias também dobra. Proporcionalidade inversa. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra, ou seja, dobrando uma grandeza, a correspondente reduz pela metade. Triplicando uma grandeza, a outra reduz para a terça parte, e assim por diante. Exemplo de proporção inversa. Quando se aumenta a velocidade, o tempo para concluir um percurso é menor. Da mesma forma, ao diminuir a velocidade, mais tempo será necessário para fazer o mesmo trajeto. Confira a seguir uma aplicação de relação entre grandezas. João decidiu contar o tempo que levava indo de casa à escola de bicicleta com diferentes velocidades. Observe a sequência registrada. Tempo, minuto, velocidade, metros por segundo.
Em 2 minutos, ele vai em 30 metros. 4 minutos, 15 metros. 5 minutos, 12 metros. 1 minuto, 60 metros. Podemos fazer a seguinte relação com os números da sequência. 2 vezes 30 é igual a 4 vezes 15, que é igual a 5 vezes 12, que é igual a 1 vezes 60, que é igual a 60. Escrevendo como igualdade de razões, temos 2, que está para 1 sobre 30, que é igual a 4, que está para 1 sobre 15, que é igual a 5, que está para 1 sobre 12, que é igual a 1, que está para 1 sobre 60. Nesse exemplo, a sequência de tempo 2, 4, 5 e 1 é inversamente proporcional à velocidade média pedalando 30, 15, 12 e 60. E a constante da proporcionalidade, K, entre essas grandezas é 60. Observe que quando um número de uma sequência dobra, o número da sequência correspondente reduz pela metade. Situação problema. Classifique as grandezas relacionadas a seguir em diretamente proporcional ou inversamente proporcional. A. Consumo de combustível e quilômetros percorrido por um veículo. B. Quantidade de tijolos e área de uma parede. C. Desconto dado em um produto e o valor final pago. Número de torneiras de mesma vazão e tempo para encher uma piscina. Então vamos lá. Letra A. Consumo de combustível e quilômetros percorrido por um veículo. As grandezas são diretamente proporcionais. Por quê? Quanto mais quilômetros um veículo percorrer, maior o consumo de combustível para realizar o percurso. Letra B, a quantidade de tijolos e área de uma parede. Vamos lá. Se eu aumentar a quantidade de tijolos, eu aumento a área da parede? Ou quando eu aumento a quantidade de tijolos, eu diminuo a área da parede? Vamos lá. Se uma aumentar, a outra aumentar, nós temos que é uma grandeza diretamente proporcional. Se uma aumentar e a outra diminuir, nós temos uma grandeza inversamente. Então, vamos lá? É uma grandeza diretamente proporcional, porque quanto maior a área de uma parede, maior o número de tijolos que farão parte dela. E a letra C, desconto dado em um produto e o valor final pago. É uma grandeza inversamente proporcional. Por quê? Quanto maior o desconto dado na compra de um produto, menor o valor que se pagará pela mercadoria. E a letra D? Número de torneiras de mesma vazão e tempo para encher uma piscina. É uma grandeza inversamente proporcional. Porque se as torneiras possuem a mesma vazão, elas liberam a mesma quantidade de água. Portanto, quanto mais torneiras abertas, menor será o tempo para que a quantidade de água necessária para preencher a piscina seja liberada. Situação problema 2. Das situações abaixo, marque aquela que descreve duas grandezas inversamente proporcionais. Letra A. Quantidade de pessoas em um churrasco e a quantidade de carne necessária. Letra B. Número de habitantes em uma cidade e a taxa de mortalidade. Letra C. Comprimento da altura e a área de um polígono. Letra D. Vazão de um ralo e o tempo necessário para esvaziar um reservatório. Lembrando que grandezas inversamente proporcionais são grandezas que, quando uma aumenta, a outra diminui, na mesma proporção, ou quando uma diminui, a outra aumenta, assim sucessivamente. Então, vamos lá. Quanto maior a vazão da água para esvaziar o reservatório, menor será o tempo necessário para tanto. Ou seja, essas grandezas são inversamente proporcionais. Por que a letra A não é inversamente proporcional? Quantidade de pessoas em um churrasco. Imagine aí, quanto maior o número de pessoas, maior a quantidade de carne. Número de habitantes em uma cidade e a taxa de mortalidade. Quanto mais pessoas em uma cidade, quanto maior o número de pessoas, maior o número de mortalidade.
comprimento da altura e a área de um polígono. Quanto maior a altura, maior a área do polígono. Então, todas essas, quando uma cresce, a outra cresce também, na mesma proporção. A única que é inversamente proporcional aí é a letra D. Situação problema 3. Para fazer uma viagem, levamos em consideração duas grandezas: velocidade do meio de transporte e tempo de viagem. Essas duas grandezas são: letra A, completamente proporcionais; letra B, desproporcionais; letra C, diretamente proporcionais; letra D, inversamente proporcionais. Vamos imaginar a seguinte situação: você vai fazer uma viagem e imagine aí a velocidade do meio de transporte e o tempo. Se você aumentar a velocidade, você vai aumentar o tempo da sua viagem? Ou, quando você aumentar a velocidade, você vai reduzir o tempo da sua viagem? Ou, se você reduzir o tempo da sua viagem, vai reduzir... se você reduzir a velocidade, você vai reduzir o tempo? Então, vamos lá. Se eu aumentar a velocidade, eu diminuo o tempo. E se eu diminuir a velocidade, eu vou aumentar o tempo. A relação entre velocidade e tempo nessa situação é inversamente proporcional, pois se eu aumento a velocidade, o tempo que eu levo para chegar até o destino será menor. Logo, a resposta correta é a letra D. Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Se você quiser assistir essa ou outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!